Professor, boa noite. Veja se meu entendimento é coerente. Solução de consulta COSIT 7 de 2021 e a solução de consulta DIZIT 4005 de 2023. Deixam claro que uma empresa que tem KNAI de compra e venda de imóveis e aluguel podem classificar como PPI e eventualmente fazer a reclassificação e tributar a receita da atividade, mesmo que a KNAI tenha sido adicionada na junta comercial depois de adquirido o imóvel. Porém, a solução de consulta DIZIT 2003 me traz o entendimento de que o imóvel está classificado como imobilizado. A empresa não terá a possibilidade de tributar como receita da atividade. Aí tu não precisava nem ter ido, vamos por parte, legal, é uma pergunta boa, né? No fim das contas, o que ele está perguntando aqui pra gente, né? O que essa pergunta é de forma sintética? Caio, eu posso reclassificar de propriedade para investimento estoque para propriedade para investimento, mesmo que eu coloque a atividade depois, e o imobilizado, onde é que fica nessa história toda? É isso que nos interessa aqui, né? Então vamos lá. A própria solução de consulta 7 de 2021, ela já deixava claro, lá em 2021, na solução de consulta 7, já deixava claro que imobilizado não entra na conversa. Se era imobilizado, continua sendo imobilizado e é ganho de capital e pronto, e ninguém tem mais papo com isso aí, beleza? Então, imobilizado, esquece. Lá na solução 7 de 2021, isso já ficava claro e isso não mudou. O caso concreto que foi respondido na solução de consulta 7 de 2021 falava de uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa que tinha as duas atividades. E aí, óbvio, a Receita Federal provocada por uma situação específica responde para aquela situação específica. É isso que a gente precisa lembrar sempre, tá, galera? Isso aqui, inclusive, isso aqui é um trecho que é fundamental você lembrar. A solução de consulta é a reação da Receita Federal a uma provocação do contribuinte. E aquela provocação, ela é feita num contexto específico, tá? Então, você não pode esperar de uma solução de consulta a mesma visão ampla de uma instrução normativa. Uma instrução normativa é escrita para trazer a norma, trazer a regra operacional de casos em geral, de situações hipotéticas. Está falando de uma ficção. Uma solução de consulta não, ela está falando de um caso concreto, ela está falando de um fato que realmente aconteceu. Olha, o contribuinte teve isso aqui, e esse contribuinte, nessa situação concreta, ele tem essa dúvida para interpretar a legislação. A gente tem que lembrar dessa diferença, tá? E por que eu digo isso? Porque quando a gente pega a solução de consulta 7 de 2021 e a gente vê que ela fala o seguinte, olha, como tem as duas atividades, pode reclassificar. A gente é tentado a interpretar, eu inclusive, a gente é tentado a interpretar o seguinte, olha, a Receita Federal diz que quando tem as duas atividades pode reclassificar. Ou seja, se não tivesse atividade e depois fosse incluída, será que poderia? Ponto de interrogação, não sei. Por quê? Porque não foi isso que foi respondido. Por que não foi respondido? Porque não foi essa a provocação do contribuinte. Tá? Então, é só para entender o porquê que a solução de consulta 7 não falou disso, porque não estava dentro do escopo, não estava dentro da conversa, beleza? É mais ou menos quando você liga para uma consultoria, você pergunta de uma situação específica e eles não te contam todas as outras regras, né? Você liga lá assim, caro consultor, eu posso entregar DCTF até que dia? E ele vai te falar, DCTF entrega até tal dia. E a ECD entrega até qual dia? Até aquele dia lá. Beleza. Só que você perguntou em geral. Você não especificou que era uma reorganização societária de incorporação, que aí vai ter uma ECD com prazo especial. Você provocou ele numa situação específica e ele vai te responder naquela situação específica. É a mesma coisa aqui. Beleza? Então, sabendo isso, tendo isso em mente, aí a evolução das soluções de consulta ali, né, e a solução de consulta DIZIT, ela vem vinculada a 7 de 2021. Se você pega a solução de consulta DIZIT que a gente está conversando ali, você lê que ela está vinculada à solução de consulta 7 de 2021, ou seja, está deixando claro, isso aqui não é uma contradição, isso aqui é uma continuidade a partir do que foi dito na 7 de 2021. Aí ela fala o seguinte, olha,
Se a tua empresa de fato é da atividade imobiliária e por uma questão ali material incluiu depois a atividade, sim, você pode reclassificar. Ou seja, ainda de estoque para PPI, de PPI para estoque, mesmo que uma das atividades tenha sido incluída depois, se a empresa de fato era da atividade imobiliária, você pode fazer essa reclassificação, tá? Agora continua o mesmo entendimento do imobilizado. Imóvel no imobilizado significa que ele não estava sendo usado na atividade imobiliária. Quem é da FCI, quem é da formação em contabilidade imobiliária, tem que saber isso, que pode ter um módulo só para falar dessas classificações. Quando é que classifica no estoque, na propriedade para investimento, no imobilizado, no ativo não circulante mantido para venda. A gente tem aula só para falar disso. Então, assim, quem está na formação sabe isso de trás para diante, o quando classifica em cada lugar. Então, estar no imobilizado significa, cara, isso aqui não estava sendo usado na atividade imobiliária. Ponto. Portanto, sai desse escopo da solução de consulta, tanto da COSIT quanto da DISIT. Mas olha, não pode dizer que esse imóvel estava alocado na atividade imobiliária se ele estava classificado como imobilizado. Se ele era imobilizado, ele era usado para o exercício da empresa, né? Por exemplo, uma sede, um showroom, qualquer coisa desse tipo, né? Um galpão, não era na atividade imobiliária, não era para alugar, para arrendar ou para vender, tá? Então, por isso que a gente tem essa distinção, beleza, Bruno? Mas, pelo que eu li aqui, a tua interpretação, o teu entendimento, ele tá coerente, tá? É isso aí mesmo, beleza?